Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo nessa segundona, dia 11 de agosto de 2025. Então tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino. Mais um corte com as últimas notícias e atualizações da mídia paulista sobre o Mengão. A Seleção Sport TV termina o primeiro turno com o Flamengo na liderança com um jogo a menos. Pontos corridos não mentem. O time que soma mais pontos é o melhor time, pelo menos do turno, e o Flamengo chega a 40 pontos em 18 jogos. O Cruzeiro, que vem de 2 derrotas em casa de virada para times de um patamar mais baixo da tabela, estacionou nos 37 pontos, já tendo feito 19 jogos. E esse time em crise, este mega problema, estou sendo irônico, que virou o Palmeiras, está com 36 pontos em 17 jogos. Se ele vence os dois, por exemplo, que ele tem a menos, ele chega a 42 pontos. Né? E o Flamengo, se vence o que ele tem a menos, chega a 43. Para vocês verem como está equilibrada a briga, tendo esses três aqui se descolado do restante do campeonato neste momento para brigar pelo título. Será que no segundo turno veremos uma reviravolta nessa parte da tabela? Alguém acredita nisso? Enquanto isso, lá embaixo, pega pra capar, e o Grêmio ontem aumentou a sua crise em 2025. Maestro Júnior, Lédio Carmona e Paulo César Vasconcelos são os debatedores do Seleção que começa agora. Fala aí, André. Beleza, Maestro? Bem-vindo. Lédio, Paulinho. Há quanto tempo que a gente fala do Palmeiras, né? O Palmeiras tá em má fase, não sei o quê, e tá lá entre os 3, entre os 4 melhores, brigando nas Copas, está sempre ali. Porque é uma característica desse time, né? Por mais que tenha e passe por momentos difíceis, não é aquele futebol exuberante, né? O futebol bonito, né? Como se chamava há algum tempo atrás. Mas é extremamente pragmático, organizado, consciente. Mesmo quando não está atravessando uma fase boa, o que acontece? Ontem saiu perdendo dentro de casa, com todos aqueles protestos, todas essas coisas, e conseguiu virar. Porque tem, inclusive, por parte do treinador, uma conscientização, uma filosofia de jogo, que é essa, que é aquela do resultado final. E o resultado final continua dando razão ao Palmeiras nesses últimos anos, não é agora não, né? Já em outros anos, em outras competições, a gente viu, passa por um momento de instabilidade, mas está sempre ali brigando, né? Porque foi implementada ali dentro uma filosofia e uma consciência muito grande, que foi, né, vida pelos jogadores, porque é o seguinte, você não perde Estevão, Richard Rios principalmente, que era o coração desse time, e o Paulinho, que está ainda nessa fase de recuperação. Você não perde gratuitamente jogadores assim, desse nível, assim. Tanto que um foi para a Inglaterra, o outro foi para Portugal, e o Paulinho está nessa fase de recuperação. Mas o Palmeiras vai brigar em todas as frentes até o final disso, eu não tenho nenhuma dúvida. Jogando aquele futebol que a torcida gostaria, ou não, mas vai continuar, porque nos últimos anos foi sempre assim. O Palmeiras vira o turno com um aproveitamento de pontos superior ao que ele teve nos anos em que foi campeão de pontos corridos. Mas não sou eu que devo decidir se a torcida gosta ou não gosta da maneira como o time joga, é a própria torcida. Só que antes de falar de futebol, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no fechamento ontem. Eu me recuso a falar de futebol antes de abordar o que aconteceu na madrugada de sábado. E já rodando aqui imagens da última vitória contra o Mirassol sábado, não foi um jogo fácil. Por que o Flamengo termina na liderança do primeiro turno, na opinião de vocês? Eu acho que é uma questão de elenco, principalmente a qualidade individual desses jogadores. A manutenção do treinador com uma melhora, né? Inclusive por parte do próprio Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz tem somente 39 anos, ele tem 1 ano de treinador, vamos dizer, de um time profissional. Quer dizer, ele vai errar, está aprendendo, né, com tudo isso que está acontecendo, porque a exigência, no caso dele, era muito maior, até mesmo pelo próprio trabalho que ele fez quando ele assumiu o time. Quer dizer, tem 1 ano, ele foram Nem chegou o ano ainda. Ele pegou na semifinal da Copa do Brasil. 7, 8 derrotas que tem. E acabou de completar 40, sábado, né? Ele completou Foi, 40 anos. Ele tem 6 derrotas. Sétima, as do estadual ele não estava, né? Contra os pequenos. E tem uma coisa, né, Lédio? Conforme você vai atingindo objetivos, a exigência da própria torcida é maior. Claro. No dia que você joga mais ou menos, foi ruim, E isso ele vai ter que conviver exatamente porque conseguiu atingir um nível de atuação. Acho que o lado
técnico, né, do time, ele faz uma diferença muito grande. Além de uma quantidade de jogadores que você olha para o banco de reservas e realmente tem a possibilidade do treinador fazer mudança, ter ótimas alternativas no banco. Eu acho que mais tocou num ponto, foi o ponto que eu escolhi para gravar meu comentário para o GE hoje. Claro que além da qualidade do trabalho do Felipe, sou um admirador do trabalho dele, o Flamengo é um time que não depende só do modelo de jogo funcionar, porque ele tem tanta qualidade individual no seu elenco, ele tem tanta alternativa, tanta solução, tanto jogador bom, que quando o modelo de jogo não está funcionando, esses caras individualmente conseguem. Tem uma tal de uma bola parada que tem resolvido quantas situações. Exato. E, por exemplo, o Flamengo no sábado, embora o Flamengo não tenha jogado bem, Lédio estava na transmissão, pegou um adversário muito bem armado, que é o time do Mirassol. Agora, o Flamengo iniciou a partida com Luiz Araújo, Bruno Henrique e Cebolinha no banco. Que time no futebol brasileiro tem essa pequena diferença entre quem começa a partida... Saúl e Carrascal, mas eu estou falando até da linha ofensiva. O Wallace também estava no banco. O Wallace ainda no banco. A maioria dos times tem uma diferença muito grande entre quem começa e quem está no banco. Não é uma diferença abissal, mas tem uma diferença. No Flamengo, essa diferença, após essas movimentações de mercado que o Flamengo fez, a distância ficou muito pequena. E alguns jogadores, como por exemplo o Samuel Lino, entrou, e aí o Léo tem muito mais conhecimento. O futebol não é uma ciência exata para dizer é isso ou é aquilo, mas a mim chama a atenção, porque muitas vezes não acontece, a rápida adaptação do Samuel Lino ao futebol. Ele está ali, o primeiro jogo dele já contra o Galo, pela Copa do Brasil, ele já na estreia, todo mundo olhou e falou, opa, peraí, né? E do sábado no Maracanã, especialmente no primeiro tempo, ele foi um fator de preocupação o tempo inteiro para a marcação do Mirassol. Por exemplo, eu afirmo, e é tranquilo falar isso, que pontos corridos não mentem, o Flamengo é o melhor time do turno. Para mim é uma afirmação, não é uma opinião, é uma afirmação. Eu opino que o time que jogou melhor para mim, teve o melhor modelo de jogo, para mim foi o Cruzeiro. Para mim, aí é subjetivo, cada um tem a sua opinião. Só que o Cruzeiro não consegue somar os mesmos pontos do Flamengo, porque ele não tem... o Cruzeiro depende 100% do modelo de jogo funcionar. O Flamengo, quando o modelo de jogo não funciona, ele consegue soluções individuais, pela qualidade do seu elenco, incríveis. E o Cruzeiro não tem essas mesmas soluções. Então, para mim, a diferença desses 3 pontos com um jogo a menos... Tá aí. O Flamengo conseguiu soluções que o Cruzeiro não tem nesse momento. Um ponto. Vocês falaram. Tudo que vocês falaram é pertinente, mas eu acho que o Flamengo é mais regular. E ele é mais regular pela proposta de jogo. É muito simples, maestro. O time que se propõe a atacar um bom ponto, ele oscila menos. Postura agressiva, ele está mais próximo da vitória. Se ele está mais próximo da vitória, consequentemente, ele está mais próximo de quê? Da regularidade. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ou qualquer outro, o que é? É um campeonato de regularidade. Então, eu tenho uma tese. Por isso que o feito do Botafogo ano passado e do Galo em 2021 tem que ser exaltado, porque é muito difícil no Campeonato de Pontos Corridos alguém suplantar Flamengo e Palmeiras pela regularidade, pelos elencos e qualidade técnica que os dois têm. Então, aí os dois de novo brigando pelo título dessa vez com o Cruzeiro. Até o fim. Então, o Flamengo é muito regular. Aí você fala, qual foi o melhor time? Eu acho que o time mais regular do campeonato é o Flamengo e, consequentemente, o melhor time. Por quê? Esse jogo contra o Mirassol, ele ganhou o jogo. Era um jogo que ele podia ter empatado, foi difícil. O Palmeiras é regular tanto, mas o Palmeiras empatou com o Mirassol em casa. Foi 1-1. O Palmeiras empatou com o Vitória. O Flamengo empatou com o Ceará? Tudo bem, empatou com o Ceará. Mas procura outro jogo desse tamanho que o Flamengo empatou no campeonato. Ele empatou clássico contra o Botafogo, empatou clássico com o Vasco. Perdeu do Santos na Vila. Perdeu o jogo com o Santos na Vila. Não é imbatível. A regularidade do Flamengo é muito difícil de ponto. Olha só, concordo com você. É uma regularidade aqui, ó. De ser equilibrada. O Flamengo sempre larga de um nível muito alto, né? Então, quando ele oscila no seu pior momento, ele oscila para um nível que ainda é muito alto. Eu concordo com você nisso. Agora, sobre os momentos de brilho, né? O Cruzeiro, ele acabou perdendo pontos para time de prateleiras mais baixas, né? Casa pro... Ceará e do Santos. Foi tudo agora nos últimos 5 jogos. Se você olhar os 6 primeiros colocados, né, os 6 melhores times do turno, o Cruzeiro ganhou de todos eles. É o único time que ganhou de todos os times no G6. Então, se ele ganhou com autoridade do Flamengo,
com muita autoridade do Palmeiras, com muita autoridade do Bahia. Fora de casa, amassou o Botafogo. Foi. E quando ele não estava tão bem montado, ganhou do Mirassol também, com o Cássio pegando o pênalti. Na primeira rodada. Foi E ganhou. Então, assim, o Cruzeiro derrotou os 6 primeiros, com muita autoridade, com exceção feita ao jogo do Mirassol. O Cruzeiro acabou deixando pontos para times que estão abaixo da tabela, como o Santos em casa, como o Ceará em casa. Empatou com o Corinthians. Empatou com o Corinthians fora. Foram os pontos assim mais que o Cruzeiro, que mais salta aos olhos de o Cruzeiro ter deixado no meio do caminho. Agora, no confronto contra os grandes times do Brasil, e é isso que me leva a crer que o Cruzeiro tem tudo ainda para seguir brigando, porque o time titular do Cruzeiro, ainda que ele não tenha nem de pé, nem de longe, o elenco do Flamengo e o elenco do Palmeiras, que tem mais condições, mas o time titular do Cruzeiro e o modelo de jogo é tão bom que ele consegue encarar qualquer time tem um detalhe, aqui no né? Brasil. Os 3 só vão ter até o final do ano 2 competições. O Flamengo, o Brasileiro e a Libertadores, o Cruzeiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil e o Palmeiras, o Brasileiro e a Libertadores. Agora, eu entendo que o Flamengo é o favorito à conquista do título, porque eu concordo com o Lédio, foi o mais regular e o melhor time do primeiro turno, e por essas possibilidades que o Flamengo tem de quando o jogo... Houve um momento no sábado, no segundo tempo, não sei se vocês concordam, no jogo com o Mirassol, que o jogo estava difícil para o Flamengo. O Mirassol, como é uma equipe muito bem montada, e mostrou uma coisa. O Mirassol, passado o susto inicial que dá você pisar no Maracanã pela primeira vez, diante de 60 mil pessoas... Paulinho, mas você leva em consideração a quantidade de jogadores do Mirassol que já tiveram passagem por clubes grandes. Todo mundo. Então, para esses caras, Sim. Eu achei essa teoria. Vai chegar lá, vai se encantar. Eu também. Gente, Reinaldo no Maracanã. Estou contigo. Entendeu? Esses caras já passaram por grandes... Reinaldo, Gabriel. Já jogaram no Maracanã, quantas vezes? O próprio Gabriel, que jogou no Flamengo, não teve isso. Tem um time extremamente organizado e que joga de igual para igual com qualquer um em qualquer lugar. Entendeu? E joga bem. Tá? Porque o segundo tempo teve 2 ou 3 chances de poder, inclusive, empatar o jogo. O Mirassol, eu estava tendo essa conversa com o Lédio. A gente está ligando muito a eficiência de um time aos gastos que você tem. É claro que se você tem um poder econômico, você qualifica o seu elenco, óbvio. Mas o Mirassol mostrou no sábado que você pode também ter times muito bem montados, não necessariamente gastando o que você não tem ou, enfim, indo ao mercado e investindo. Mirassol tem uma folha salarial do tamanho das possibilidades do Mirassol, agora mostrou acentuadamente no segundo tempo um time muito mais bem estruturado do que vários times, que a folha salarial é muito maior, que os investimentos foram muito maiores. Por quê? Porque o Mirassol tem uma ideia. A dúvida que nunca saberemos responder é como seria esse bom time do Mirassol, muito bom, vestindo uma camisa mais pesada, com um outro calendário maior. Né? O Mirassol tem 29 jogos no ano, o Flamengo tem 49. É um bom ponto. O calendário é um bom ponto. Aí ele não jogou a Copa do Brasil, o Mirassol, calendário nem Copa do Brasil, ele não jogou nenhuma competição internacional, ele só jogou Paulista. Eu vou entrar no Cruzeiro e, de novo, no campo da subjetividade, vou opinar, gosto, opinião. Eu acho que o Cruzeiro jogou melhor contra o Santos, na maior parte do tempo, do que o Palmeiras, que venceu o Ceará em casa, seguramente, e até do... Não vamos entrar nessa segunda-feira, Bruno, vamos devagar. Nossa semana tá só começando. Rio de Janeiro, as informações do Flamengo, porque ultimamente não tá fácil pra gente. Pedro vai concordar comigo. Não, Pedro, foge do Bruno Vicari nessa segunda. Bom dia. Tudo bem, Mari? Bom dia, um abraço para todos aí, um abraço para o paisagista Bruno Vicari, essa eu não sabia não, que interessante, formação especial. Também um abraço aí para Jailson, Donco, todo mundo que está com a gente, estamos aqui mais intocados hoje num espaço fechado porque chove na cidade maravilhosa, está chuviscando, então a gente procura algum tipo de abrigo para entrar no ar. E estamos aqui com uma Gávea bastante movimentada, afinal, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, vitória de 2-1 sobre o duro Mirassol, enfim, que desafiou bastante o Flamengo no Maracanã, mas conseguiu a vitória, enfim, chegou aos 40 pontos, aproveitou até o tropeço do Cruzeiro em casa, claro que o Palmeiras está logo na briga ali, e agora, depois dessa liderança, tirando a ressaca da eliminação na Copa do Brasil, todos os olhos voltados para a quarta-feira, 21h30 contra o Internacional no Maracanã, um jogo de ida das oitavas de final.
O Flamengo, para esse jogo, não vai ter o Arrascaeta. Uma grande perda para essa partida. Então, o que o Felipe Luiz vai fazer? Ele diz que nem ele mesmo sabe exatamente. Está pensando no que vai saber e está estudando, porque o Carrascal, que seria um substituto contratado para isso, não estreou contra o Mirassol. O jogo estava duro. É uma possibilidade, mas entrar desde o início ali, sem conhecer tanto ainda os companheiros. Luiz Araújo ou Plata, que são peças ali que jogam pela direita, jogam por dentro, então pode ser essa a possibilidade aí de entrar em campo com, enfim, um desses 3 jogadores e confundir, aproveitando esse desfalque, confundir um pouco mais a cabeça do Roger Machado. Treinamento hoje no Ninho do Urubu, amanhã, e aí quarta-feira esse grande desafio, aí o Flamengo segue para Porto Alegre, onde no fim de semana enfrenta de novo o Internacional, mas pelo Campeonato Brasileiro, e aí segue lá direto, só volta na quinta-feira, depois do jogo decisivo, de volta contra o próprio Colorado. Mari, paisagista Bruno. Não, eu não entendo de planta, mas eu entendo de rivalidade. E ele fala da situação de 19 e 20, e é curioso, né, que ele viveu isso só que como jogador. Cadê o sorriso de Vene Casagrande? Sorriso de líder. Enche na tela aí, olha lá. E o homem tá feliz, Pedro. Líder e com um jogo a menos. Com um jogo a menos? Olha, não pode, hein? Tá com um zoom em você, hein, Vene? Tudo bem. Gostou do Flamengo? Daqui a pouco o Pedrosa vai falar que o Mirassol tentou botar água no chope do Mengão. Jogar um foguinho ali. Aí, ó. Vai, Vene. Gostou do Flamengo? Bom, gostei bastante. Inclusive, eu vou considerar essa vitória do Flamengo diante do Mirassol como uma das mais difíceis do Flamengo no Campeonato Brasileiro, justamente por conta de um adversário que estava invicto no Campeonato Brasileiro há 9 jogos e também por conta dos desfalques do Flamengo. Sobretudo por conta da ausência do Jorginho e do Pulgar, que já está há muito tempo, mas o Jorginho ele fez muita falta. Inclusive, essa foi a maior dificuldade do Flamengo, quando bota o Everton Araújo e o Alan, 2 jogadores, 2 volantes com características defensivas, o que atrapalhou o meio de campo do Flamengo. Mas mesmo Você assim... já tinha sinalizado exatamente, isso aqui, né? E assim, não é uma crítica aos 2 jogadores, é estilo de jogo, não tem jeito. Tudo bem que o Felipe Luiz ele poderia ter utilizado até mesmo o Saúl nessa função, mas depois ele explicou que entende que o Saúl ele faz uma outra função, veio para fazer a função do Gerson, mas enfim, diante do que o Flamengo encontrou contra o Mirassol, nessas adversidades, das ausências, o Flamengo fez um grande jogo, foi uma partidaça. E eu tive a oportunidade de estar no Maracanã nesse dia, eu vi de perto como o Samuel Lino joga bola, vai ser um jogador extremamente importante ao Flamengo. Para mim já é titular absoluto. O Gonzalo Plata novamente fazendo um grande jogo, só que agora muitos torcedores vão valorizar porque ele botou a bola na rede e nem sempre o atacante ele vai ser importante só com bola na rede, muito pelo contrário, ele constrói jogadas mesmo não estando com a bola. Ele, enfim, abre espaço para os companheiros. O Arrascaeta não estava numa noite muito inspirada, mas fez a diferença, sobretudo por conta de uma assistência nossa primorosa que ele fez para o Gonzalo Plata. Um passe ali que só o jogador do nível dele consegue fazer. Eu acho que um ponto baixo do Flamengo nesse jogo foi o Léo Ortiz, mas eu não vou ficar aqui criticando o jogador que vem numa sequência muito grande. Eu acho que o desgaste físico está pesando bastante. O Emerson Royal também fez uma boa partida. Então, o coletivo do Flamengo foi um coletivo muito interessante. O Flamengo voltou a ter aquele equilíbrio que o Felipe Luiz tanto gosta. Embora tenha tomado um gol, mas acho que o setor defensivo e o setor ofensivo estavam muito equilibrados. Gostei bastante do Flamengo, do que eu vi, e vou repetir o que eu falei aqui no começo do meu discurso. Foi uma das vitórias mais difíceis que o Flamengo teve nessa competição. É uma vitória que, de fato, dá ao Flamengo aquele status de time que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro até a última rodada. Foi uma vitória enorme que mantém o Flamengo na liderança. E agora já vai encorpando, né, gente? A gente terminou o primeiro turno. Pensa nisso, né? A gente já está encorpando quem vai brigar pelo quê, ô Pedrosa? Claro. Falta metade da competição. Mas o Mirassol não fez jogo fácil pro Flamengo, né? Jogou bem o Mirassol, né? E era natural, Fernanda. Principalmente porque o Flamengo conseguiu vencer uma equipe que estava 9 jogos sem perder. A gente acaba esquecendo isso, você pega o nome e tudo mais. O Mirassol é um claro exemplo de um time que conhece suas limitações, que respeita o plano de jogo e coletivamente consegue ser corajoso o suficiente para falar assim: eu sou limitado,
vou jogar de forma reativa numa transição no contra-ataque para poder ferir o meu adversário. Só que jogar assim não é fácil. Você tem que saber jogar assim, você tem que ser bem treinado para jogar assim. E o Mirassol conseguiu isso. Cara, o Mirassol fez o Rossi trabalhar mais do que a maioria dos times dentro do Campeonato Brasileiro. Essa que é a grande verdade. Tanto que o Rossi fez uma defesa no primeiro tempo, a defesaça no chute do Chico da Costa. Teve outra defesa no primeiro tempo também que ele consegue pegar ali cara a cara. No segundo tempo, depois do 2-1, o Mirassol cresceu dentro da partida e poderia ter empatado. E o Flamengo, aí é o que eu digo. Para você ser campeão do Campeonato Brasileiro, não basta você só jogar bem. Jogar bem é uma obrigação para você ser campeão. Só que quando você joga bem e consegue pontuar, mesmo você não fazendo partidas brilhantes, como eu acho que o Flamengo não fez diante do Mirassol, isso é o que diferencia quem vai ser campeão de quem vai ficar pelo caminho. Eu acho que o Flamengo fez muito bem o seu dever de casa, principalmente com essas atuações. Eu também acho que o Arrascaeta não fez o grande jogo, mas aí é que o craque aparece, porque ele consegue achar uma trivela ali, mesmo não estando tão consistente dentro do jogo, e acha o Gonzalo Plata, que é um atleta que eu concordo plenamente com o Venê, deveria ser mais valorizado pelo time do Flamengo. Eu acho que o Gonzalo Plata é um atleta que gera jogo, que parte para cima, que não se esconde, que ajuda defensivamente. O Flamengo achou suas pontas. Para mim, Gonzalo Plata e Samuel Lino são os pontas titulares. E aí eu vou falar sobre uma coisa também que eu até comentei aqui. Se quiser fazer um retoque nessa janela, para mim é na posição de volante. Porque quando o Jorginho não puder jogar, o Flamengo vai sentir falta de um jogador mais qualificado na saída de bola. E para mim, até defensivamente, o Alan falha no gol do Mirassol. Faltou proteção. Faltou a proteção necessária para ele aparecer ali. Eu acho que o Alan é um bom jogador, tá? O Everton Araújo também é bom jogador. O que eu tô falando, eu vou repetir aqui novamente. Pro nível Flamengo, ser campeão de Campeonato Brasileiro e pensar em ser campeão da Libertadores, você precisa ter sempre um grande volante dentro de campo. E o Felipe Luiz falou sobre as possíveis saídas do Flamengo. Você tem mais informações sobre isso? A gente tem essa sonora do Felipe Luiz? Cadê? Tem ou não tem? Vai botar sonora não, né? Não vai botar sonora. Só para contextualizar, ele falou que mais jogadores podem chegar e mais jogadores podem sair. Por que ele falou sobre isso? Porque ele foi questionado sobre a ausência de jogadores na lista de relacionados. Nesse caso, por exemplo, o Vinha e o Juninho não foram relacionados. E ele explicou, eu tenho um elenco grande, não tem como relacionar todo mundo. E ele vai escolher os jogadores através do adversário. No caso da lateral esquerda, nenhum absurdo. Tem 3 no momento, Sim. Vinha, Alexandre e Ayrton Lucas. Um deles pode sair? Pode. Se eu tiver que apostar qual que vai sair, para mim é o Ayrton Lucas, que é um jogador que está sempre sendo procurado. Agora, um jogador que tem grande chance de sair já nessa janela é o Michael, que não vem sendo relacionado por uma opção dele também há muito tempo. Então esse jogador deve sair. Hoje o José Boto se reuniu com o Cebolinha lá no CT Ninho do Urubu por conta de várias notícias que vêm saindo aí que o Cebolinha pode ser negociado com o Grêmio, e o José Boto disse para ele, a gente conta com você, a gente entende que você pode ajudar bastante nessa temporada ainda, a gente quer ficar com você. E aí, por exemplo, o Cebolinha é o caso mais complicado, até porque ele tem um salário alto, o contrato dele vai ser até dezembro de 2026. O Michael, acredito que seja o próximo a deixar o Flamengo. Então, não tem o que fazer. Você tem um elenco grande, alguns vão ficar fora da lista de relacionados. O ideal é você negociá-los até mesmo para abrir uma brecha na folha salarial. Alex, por favor, aqui chegou a minha hora. Nação, esse foi mais um corte aí que a gente preparou para vocês, trazendo novidades para vocês sobre o Mengão, né? Tá chegando aqui no nosso canal, podendo nos ajudar a sempre trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Deixa aquele like, se inscreva. O Flamengo tá no mercado da bola. Mercado da bola, visando aí algumas contratações, e a bola da vez se trata-se de Edson, o goleiro aí do Manchester City, vestiu a camisa da seleção brasileira, já tem atuações na Copa do Mundo, vários títulos no comando de Pep Guardiola, que estaria de saída do Manchester City. E o Flamengo está monitorando aí esse atleta, esse jogador, busca um goleiro que saiba o estilo de jogo de Felipe Luiz, né? Que tem uma boa saída de bola, é o caso de Edson. Então o Flamengo está monitorando aí, ele tem proposta já também do Fenerbahçe, tem Galatasaray também proposta, mas o Flamengo vê com bons olhos aí esse reforço, que seria um baita reforço, uma baita contratação, e chegaria aí para ser titular absoluto no comando do Mengão.